Bom dia, meu nome é Rafael, esse aqui é o Ricardo, e o nosso trabalho é Descaminho Energético e Dilema da Sustentabilidade nos Sistemas Isolados Brasileiros. Eu vou falar um pouquinho aqui dos nossos objetivos e motivações aqui para o nosso trabalho. O Brasil hoje tem uma matriz elétrica em que 88% é renovável, com destaque para a hidrelétrica, eólica e solar, mas nem todo mundo está ligado ao SIM. Existem 175 sistemas isolados, principalmente na região da Amazônia Legal, que atendem cerca de 2,6 milhões de pessoas que dependem quase que totalmente de usinas a diesel e a gás. Né? O cenário que a gente observa no CESAL é o exato oposto do SIM. A energia de origem fóssil é cerca de 88, contra os mesmos 88 do SIM de origem renovável. Né? E é justamente essa realidade dos sistemas isolados que a gente vai analisar. Esse problema não é só técnico, ele também é financeiro e ambiental. E para viabilizar essa geração a diesel na Amazônia, existe a CCC, é Conta de Consumo de Combustível, é um subsídio pago por todos os consumidores do SIM. Entre 2018 a 2024, a CCC custou cerca de 90 bilhões de reais em valores corrigidos, que dá uma média de 12,8 bilhões por ano, e só em 2024 foram cerca de 13,1 bilhões para atender menos de 1,2% da população brasileira, corresponde a 0,7% do consumo nacional. Do ponto de vista ambiental, enquanto se emite em torno de 0,55 toneladas de CO2 por megawatt-hora, os CISOL chegam a 0,61 toneladas de CO2 por megawatt-hora, que é 10 vezes mais emissão, né? Mais que 10 vezes mais emissão. Então, esse é o que a gente definiu como descaminho energético, né? É uma matriz nacional limpa, mas com queima de diesel na Amazônia e é subsídio bilionário para emitir grandes quantidades de CO2. A gente observou que esse problema não é exclusivo do Brasil. Existem países tanto em desenvolvimento quanto os países desenvolvidos que possuem esse mesmo problema do Brasil, né, dos sistemas isolados, e a gente estudou, né, como que eles lidam com esse tipo de problema. Né? Então, na África subsaariana, o Banco Mundial apoia programas como o Lighting for Africa, né, com microredes solares e off-grid para comunidades remotas. Né? No Alasca, nos Estados Unidos e em várias ilhas da Filipinas, a gente também encontra sistemas isolados, e a solução também passa por esse tipo de sistemas, né? Híbridos que combinam tanto solar com baterias e sistemas térmicos de backup, geradores térmicos de backup. A ideia central não é levar a rede gigantesca a um lugar, e sim levar a geração renovável até a comunidade. Nosso estudo de caso faz exatamente isso, né? Traz esse conceito dos sistemas híbridos, fotovoltaico mais o diesel, para 3 sistemas isolados da Amazônia. Bom, a gente selecionou 3 sistemas isolados e a gente definiu 4 critérios para selecionar eles, né? Então, o primeiro deles seria não ter previsão de conexão ao SIM. O segundo, custo de energia acima de R$ 4.000 por megawatt-hora. Um custo manual acima de 1.000 megawatt-hora e geração baseada em diesel, né, evidentemente. Com base nessas características, a gente chegou em 3 localidades, Jordão e Santa Rosa dos Purus, no Acre, e Tamaricó, no Amazonas. Usando os dados horários de carga de 2023, fornecidos pela EPE, nós construímos uma curva de carga máxima para cada hora do dia, para ter um cenário conservador. E depois disso, a gente usou os dados de radiação do CACESP e do PVGIS e dimensionamos o sistema fotovoltaico conectado à rede, com módulos da Jinko de 575 watt-pico e inversores Fronius Tauro de 100 kW. A gente simulou a curva de geração solar ao longo do dia e subtraímos elas da curva de carga. O resultado é uma nova curva de demanda, bem menor durante o dia, reduzindo o despacho a diesel. Na parte econômica, a gente definiu algumas premissas, né? A gente pegou alguns dados do mercado, a gente usou um custo do sistema fotovoltaico de 2,58 por watt-pico e o custo de manutenção de 60 centavos por watt-pico por ano, né? E uma taxa de desconto real de 6% ao ano, alinhada com o custo de capital do governo. E além disso, a gente colocou um acréscimo de 50% para refletir os custos extras de logísticas nos sistemas isolados. Com isso, a gente montou um fluxo de caixa de 10 anos para cada localidade, e comparamos o cenário só diesel contra o cenário do sistema híbrido, né? Solar mais o diesel. E calculamos o custo nivelado de energia, né? O LCOE, para cada fonte, e o payback e o VP, né? Do investimento. Por exemplo, no sistema de Itamaricó, né, que vocês estão vendo aqui no slide, encontramos um LCOE do sistema solar, apenas o sistema solar, de R$ 400 por megawatt-hora, e um de diesel de 4.300.
e a gente chegou ao custo nivelado de 3.400 para todo o sistema, né? O solar mais o híbrido, né? O que representou uma redução de 28% no custo de geração. Bom, então a gente aqui tem uma tabela de resultados por localidade, né? Então a gente consegue ver aqui que em Jordão o sistema tem 1.100 kWp, um capex cerca de 4,26 milhões e OPEX de R$ 99 mil por ano. Em 10 anos, isso gera uma economia de 64,4 milhões e reduz o custo de geração de 26,9%, evitando 17,3 mil toneladas de CO2 equivalente. O payback é de cerca de 6 meses. Itamanipó são 500 kWp, capex de 1,94 milhões, economia de 19,5 milhões em 10 anos, redução média de 29% no custo de geração e 13,6 mil toneladas de CO2 evitadas. O payback fica em torno de 9 meses. Em Santa Rosa dos Purus, a gente tem 1.500 kWp, o projeto economiza 81,5 milhões em 10 anos e reduz o custo em quase 29%, evitando 21,1 mil toneladas de CO2, também com payback de cerca de 6 meses. Então, o que esse estudo mostra é que o modelo atual do Cisol é esse caminho energético por ser caro, poluente e sustentado por um subsídio. A hibridização com o solar visa corrigir esse caminho porque reduz o custo da CCC, melhora a sustentabilidade ambiental e ainda gera desenvolvimento local com emprego e qualificação. Se a redução média que encontramos nesses 3 casos, né, algo em torno dos 29%, fosse replicada para todos esses solos do Brasil, poderiam evitar cerca de 700 mil toneladas de CO2 por ano e ainda reduzir em torno de 3,4 bilhões de reais dos custos da CCC. Ou seja, não é só um projeto de engenharia, é uma política pública de transição energética justa para a Amazônia. Obrigado.